Olá, turma, uma boa tarde para vocês. Hoje nós vamos iniciar a matéria de coletiva 2, né? Iniciar aqui o dia hoje, nós vamos ter aula mesmo, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai abordar um tema que é bastante conhecido, né? É um tema que vocês estão já cansados de saber, mas que está dentro da nossa grade, então a gente tem que seguir esse tema e que, na verdade, é de extrema importância para nós, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é esse tema, professor? Esse tema é DST. Né? Antigamente não, há um pouco tempo atrás, a gente conhecia, né? A gente falava DST, DST, mas agora a gente já mudou essa nomenclatura, tá bom? Agora é conhecida como IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis, ou transmissível, tá bom? Opa, eu cliquei aqui errado, perdão. Então, dentre diversas doenças que a gente tem, né, que a gente tem não, que a gente conhece, existem umas que são mais conhecidas, né? E foi uma doença que teve início aqui no Brasil, foi em 1800 e finalzinho do ano 1800, se eu não me engano foi 1983, perdão gente, não é 1800 não, se eu não me engano, peço perdão para vocês, eu tenho quase certeza que foi em 1981, que foi quando teve Rock in Rio, né? E o que aconteceu? O HIV ele não existia no Brasil, pelo menos não existiam relatos de HIV no Brasil antes dessa data. E aí quando aconteceu o Rock in Rio, em 1981, se eu não me engano, gente, eu posso confirmar essa data depois para vocês. Começaram-se, né, posteriormente ao show, começaram-se a aparecer pessoas infectadas com esse vírus, e a gente não sabia, né? Era um vírus novo, não sabia como esse vírus ele agia, não sabia qual era o tratamento desse vírus. E muitas pessoas morreram devido à fisiopatologia desse vírus, tá bom? E na época não tinha tratamento, então era praticamente impossível, né, combater o vírus, tá? Porque o vírus, né, que na verdade o vírus em si é o HIV, tá bom? A AIDS, na verdade, é quando a pessoa ela é portadora do vírus HIV e o vírus HIV já acometeu drasticamente o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso central, e esse sistema imunológico é o sistema que ele é responsável pelo quê? Por combater doenças oportunistas, combater doenças no nosso corpo. Então, quando esse sistema ele tá falido, ele está deficiente, ele está lesionado pelo HIV, o nosso corpo fica suscetível, tá bom? A posteriores doenças, a posteriores infecções, como pneumonias, herpes, vírus da herpes, são diversas doenças, tá bom? Até mesmo um câncer, tá? Que é o sarcoma de Kaposi, é um câncer originado devido ao paciente que possui AIDS, né? Ele é soropositivo e já está no estágio da AIDS. Então, a partir dessa época, muitas pessoas morreram, muitos atores, como muitos cantores, como Cazuza. Cazuza era portador do vírus e ele não tinha ele não tinha como se tratar, porque na época não tinha tratamento, né? Logo então foi descobrindo os tratamentos e tudo mais, os coquetéis, os antirretrovirais, né? Que aí foram exacerbando, tá bom? Eles foram acometendo o vírus até que o vírus não fosse capaz de agredir o sistema imunológico. Então esse vírus ele fica ali, mas ele não agride o sistema imunológico. Muitas das vezes o paciente que faz o tratamento completo para o HIV, um tratamento bonitinho e tal, e ele está ali com o vírus domado, vamos dizer assim, muitas das vezes em exames nem dá que a pessoa tenha HIV, porque a carga viral é tão baixa, mas tão baixa, que o exame não consegue captar. E essas pessoas, elas têm
eu não posso afirmar 100%, mas as pessoas que têm o vírus do HIV são portadores do vírus, mas que esse vírus ele está com a carga viral praticamente zerada, essas pessoas elas podem até mesmo ter relação sexual sem camisinha, mas a transmissão ser praticamente quase zero. Mas existem vários fatores. Quais fatores, professor? Como assim, professor? Então a pessoa pode transar sem camisinha, mesmo tendo o vírus do HIV, e não vai passar para outra? Pode ser que isso aconteça. Até mesmo a pessoa não fazendo tratamento. Né? É algo muito relativo. Mas a pessoa fazendo tratamento, essa porcentagem diminui bastante. Mas existem fatores, tá, que a pessoa tem que estar. As duas pessoas não podem ter nenhuma outra DST. As pessoas elas não podem ter feridas na região genital. Tá? Então são vários fatores que podem estar favorecendo para a pessoa não ser acometida por esse vírus. Tá bom? Sexo anal é um tipo é um tipo de relação que é uma relação onde acontece mais fissuras, né? Acontece mais fissuras, então a probabilidade, tá bom, da infecção acaba sendo maior, né? Porque se acontece mais fissuras, né, no ânus, tá? Fica mais fácil da pessoa ser infectada pelo vírus do HIV, caso o parceiro dela tenha HIV, tá? Ou dele. Então, assim, é complicado. Mas vamos ver o que a apostila traz pra gente e a gente vai conversando um pouquinho de forma tranquila. Ó, sendo o HIV um vírus que afeta os linfócitos T4, gente, para quem não sabe o que são os linfócitos T4, são células, tá, especializadas em combater doenças no nosso corpo, tá bom? E tem também os macrófagos. Eles têm a mesma função, só que os macrófagos eles vão estar combatendo vão estar combatendo doenças, micro-organismos na região da nossa pele, tá bom? Então o T4, tá bom? Os macrófagos eles são responsáveis pela proteção do nosso sistema imunológico, tá? E aí a AIDS passou a ser definida como uma doença que provoca agravos no sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo. Caracteriza-se, tá, pela presença de infecções oportunistas, neoplasias malignas e comprometimentos do sistema nervoso central. Então o que isso quer dizer? É aquilo que eu já falei para vocês. O vírus ele vai atacar essas células que são especializadas em combater as doenças. Em contrapartida, essas células vão ficar deterioradas, vão ficar danificadas, tá bom? E elas não vão conseguir, né, exercer sua função, que é proteger o nosso corpo. E aí, o que mata em si não é o HIV, tá bom? O que vai matar em si são as doenças oportunistas que vão acometer o paciente, aquele paciente que não tem sistema imunológico, que está com o sistema imunológico falido devido ao vírus do HIV. É assim que funciona, tá? Os primeiros dois casos de... acertei, caraca, ó. Os primeiros dois casos de AIDS do Brasil foram publicados em 1982. Né? Eram referentes aos pacientes da região sudeste. De acordo com os dados oficiais atuais divulgados no Ministério da Saúde, foram notificados até hoje 76 mil casos de AIDS no país, sendo que 74 mil em pacientes com mais de 13 anos. Nos 17%, não, nos pacientes com menos de 13 anos, a transmissão foi perinatal e foi responsável por 73% dos casos. Tá. Então, assim, com os pacientes que têm HIV e têm menos de 13 anos, a transmissão foi perinatal. Foi aquela transmissão que passou de mãe para filho. Né? Teve um parto onde teve uma laceração, o neném entrou em contato com o sangue da mãe e acabou sendo infectado pelo HIV. Tá bom? De forma sanguínea, por 17%. E de forma sexual, 0,5%. Tá? Nos indivíduos com mais de 13 anos, a principal forma de transmissão em números absolutos continua sendo através do contato sexual de homens que fazem sexo com outros homens, homens fazem sexo com outros homens. No entanto, observamos um aumento da proporção dos casos em uso de drogas, tá?
intravenosas, tá bom? E o fator identificado como modo de transmissão de infecção, que evoluiu 12% no período de 1980 para 1988, que dá uma conta mais ou menos para 22% em 1995. E da transmissão heterossexual, que no mesmo período foi de 3 para 29%. Outros indícios da importância que a transmissão heterossexual vem assumindo são a redução da razão homem-mulher dos casos da doença, que no início da epidemia era de 30 para 1 e hoje é de 4 para 1. Caraca, o aumento de transmissão vertical, a transmissão sanguínea por transfusão vem descrescendo. Então, gente, o que acontece? A princípio, essa doença ela era muito centralizada assim nos homossexuais, né? Existiam pessoas que acreditavam que era só doenças, que era só os homossexuais que eles poderiam ser acometidos por essa doença, mas a verdade é que não é isso. Eu não sei afirmar ao certo, porque existe uma prevalência muito grande de homossexuais contaminados comparado com os heterossexuais, mas que a relação entre a prática sexual anal ela é uma evidência hoje em dia de que ela aumenta a porcentagem de transmissão da doença, tá bom? Em relação à transmissão perinatal, hoje em dia raramente isso acontece quando uma mulher faz um pré-natal, porque quando a mulher faz pré-natal e ela é diagnosticada com essa doença, a mulher acaba entrando em um tratamento automaticamente, né, para quando ela for parir o neném, ela está com a carga viral bem reduzida, o parto vai ser um parto diferenciado, entendeu? E é assim que funciona, né? Agora a etiologia, né? A etiologia. O agente etiológico da AIDS, identificado em 1983, é o HIV, vírus que pertence a famílias da subfamília do lentivírus e do retrovírus humano. Com todos os retrovírus, HIV é um vírus que ele tem RNA, que se caracteriza pela presença de uma enzima transcriptase reversa. É essa enzima aí, galera, que faz com que o vírus seja tão difícil de ser combatido, tão difícil de encontrar uma cura. Porque essa transcriptase reversa, ela vai permitir uma transição, uma transcrição do vírus, né, que ele possui RNA, e esse RNA vai virar DNA. Então essa cópia de DNA vai ser capaz de integrar um genoma da célula hospedeira, passando a parte do seu patrimônio genético para essa célula que está sendo acometida. Normalmente essa célula são os macrófagos e os linfócitos, mas podem ser outras células também, tá? Mas a preferência são os macrófagos e os linfócitos, tá bom? O HIV, ele infecta principalmente, porém não exclusivamente, as células que possuem a nomenclatura de CD4, tá bom? Que é os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Então em sua superfície, principalmente os linfócitos T e os macrófagos, essa molécula que normalmente participa de uma estrutura estabilizadora em contato com a célula do sistema imunológico no processo de apresentação de antígeno. Tá, beleza. E aqui vem falando sobre o diagnóstico. Vamos ver se tem algo de assim, interessante que a apostila traz pra gente. Baseia-se na observação de que a minoria das pessoas infectadas desenvolveram até um... tá, isso aqui é importante, ó. Baseia-se na observação de que a maioria das pessoas infectadas desenvolverão anticorpos até de 6 a 12 semanas após a exposição do vírus. Então vamos lá, galera. De 6 a 12 semanas. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, tá bom? 4 semanas dá um mês, né? 4 semanas dá um mês. Aí vai lá, mais 4 semanas, 2 meses, 8 semanas. 2 meses.
mais 4 semanas, vai dar lá cerca de 3 meses. Legal. Mais 4 semanas vai dar 4 meses, mas ainda vai dar 120 dias. 120 dias. Então, dentro desses 120 dias, é muito comum, tá? É muito comum que a pessoa já tenha anticorpos para detecção desse vírus. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você teve relação sexual com uma pessoa, né? Teve relação sexual com uma pessoa, perdão, turma, e essa pessoa está infectada, ela é portadora do vírus do HIV e acabou te infectando. Acabou te infectando. Você tem até 12 semanas para estar criando anticorpos. Né? Então, normalmente, tá bom? Normalmente, após 12 semanas do ato sexual, a pessoa já criou anticorpos, então dá para detectar naquele testezinho rápido da gotinha de sangue. Existem casos, existem raridades, mas, tá bom? Mas não é comum que isso aconteça, tá bom? Existem testes sorológicos, por exemplo, o ELISA quarta geração, que é um teste, né, que a pessoa vai colher o sangue e aí vai conseguir dar um diagnóstico muito mais preciso em muito menos tempo, né? É porque existe o tempo de janela imunológica. A janela imunológica é o tempo que o corpo acaba precisando para estar criando os anticorpos para combater o vírus. Muitas das vezes, então assim, não adianta você, por exemplo, teve um ato sexual hoje, eu quero saber se eu fiquei com algum tipo de doença, por exemplo, quero saber se eu fiquei com HIV, aí vai na outra semana fazer o exame, não vai acusar, tem que esperar a passar a janela imunológica, tá bom? Então aqui, antes da realização do teste de HIV, o mandatório fornece algumas informações para o paciente, incluindo os aspectos clínicos relacionados à infecção, formas de transmissão, práticas de menor e maior risco, prevenção, significado do resultado positivo, negativo, falso negativo, indeterminado, janela imunológica, período inicial após a infecção, quando os testes sorológicos ainda podem ser negativos, possível mudança diante de um resultado positivo em relação aos parceiros, família, trabalho, etc. Além do aconselhamento prévio, é essencial o consentimento do paciente ou de seu responsável legal. Também é fundamental o aconselhamento pós-teste, inclusive nos casos com resultado negativo, já que isso não implica na imunidade, já que isso não implica imunidade à infecção. Sim, é interessante falar isso, né? Se você já teve contato com o vírus e você não pegou o vírus, não quer dizer que você não vai pegar, tá? Não existe cura, só existe tratamento e a única forma de prevenção é camisinha, tá bom, gente? Por outro lado, o resultado positivo, mesmo em indivíduos assintomáticos, são aqueles indivíduos que não têm sintoma, significa que o paciente está infectado e é um transmissor em potencial, devendo ser orientado sobre as formas de redução de risco de transmissão e sobre a importância de comunicar o resultado ao seu parceiro sexual. Também é necessário saber que as pessoas da família são autorizadas a conhecer o diagnóstico. Deixa eu ver aqui. Assim, então, aqui está falando sobre o código de ética, tá? Que o profissional de saúde, né, ele não pode dar esse diagnóstico, falar para a família, caso o paciente não queira, tá bom? É direito do paciente e é dever nosso guardar sigilo profissional, tá? Porque muitos pacientes ficam envergonhados, muitos pacientes, na verdade, o paciente a princípio fica muito mal, né? Porque eles acham que vai morrer e tem aquele peso de uma doença incurável, que é ainda, por enquanto, incurável.
Então, existem muitos mitos, existem preconceito envolvido, é muito complicado. E ainda assim o paciente tem direito de guardar o sigilo, né? Ele quer sigilo, então ele tem direito de ter o sigilo e a gente tem o dever de guardar, de ter esse sigilo, de não contar para ninguém, tá bom? Aqui tem os testes disponíveis para a detecção de anticorpos, o ELISA, de mais fácil execução e de menor preço, com especificidade e sensibilidade superiores a 99, com pequenas variações entre os kits disponíveis. Resultados falsos negativos podem ocorrer no período imediatamente após a infecção, raramente em estágios mais avançados. Tá dizendo aqui que é muito difícil, né, esse teste dar um falso positivo, né? Muito difícil. E um falso negativo também é difícil. Resultados positivos têm valor próximo a 100% em indivíduos com quadro clínico, epidemiologia compatível. Entretanto, a ausência de dados sugestivos em população de baixa prevalência é essencial a realização de teste confirmatório. Tem uma imunofluorescência, tá? Ela é de simples realização, porém de difícil estandardização, tá? Com sensibilidade equivalente ao Western blot, tá? A positividade do imuno tem valor, o imuno tem um preditivo próximo a 100% também, quanto mais de um ELISA é positivo, tá? Beleza. Assim, se vocês podem perceber que o Western blot também permite a identificação de anticorpos específicos contra diferentes proteínas virais. Seu valor preditivo positivo é praticamente de 100, quando há anticorpos contra pelo menos uma proteína de cada um dos três principais genes do HIV. Gente, existe o HIV1 e existe o HIV2. Aqui no Brasil, o que mais tem é HIV1. Eu acho que tem também HIV2, mas é muito, muito reduzido. Enquanto na África, a gente vai achar muito HIV1 e bastante também o HIV2, tipo 2, tá bom? Então, para cada gene do HIV tem que ser um tratamento específico, tá bom? O vírus tem que ser sensível a esses retrovirais, então tem que fazer um coquetel retroviral, né? Que são várias drogas para estar acometendo esse vírus, tá? Não pode se dizer que existam sintomas diretamente relacionados ao vírus do HIV. Na verdade, devem ser as chamadas doenças oportunistas, aquelas que se aproveitam do enfraquecimento do organismo para se instalar, como tuberculose, pneumonia, sarcoma de Kaposi e etc. Por outro lado, existem vários sinais de desenvolvimento da AIDS. Entre os mais frequentes encontram-se emagrecimento com perda de peso de mais de 10% do corpo, da massa corporal, diarreia prolongada por mais de um mês, febre persistente por mais de um mês, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase, né, sapinho persistente, oral ou vaginal, tá bom? Não se pega AIDS por meio de abraços, carícias ou aperto de mão, vasos sanitários, copos, talheres, roupas ou sabonetes, saliva, suor ou lágrima, picada de mosquito, pulga, piolho, percevejo ou os outros insetos que possam estar presentes na casa de um portador ou doente de AIDS. Mosquitos não podem transmitir o vírus, pois sugam sangue e injetam saliva. Caraca, cara. Eu não sabia disso. Não sabia, é interessante. O mosquito, ele é hematófago, então ele se alimenta de sangue. Mas quando ele vai picar na gente, aquele sangue que está ali, ele não vai injetar na gente. Ele vai injetar, além de saliva, uma substância que é anestésica, para a gente não sentir a picada e ele conseguir colher o nosso sangue. Muito interessante. Eu não sabia sobre a saliva. Piscina ou praia também não pega, assento de ônibus, cadeira, banco público de praça, parque, alimentos, doação de sangue com material descartável, nada disso pega. Outras maneiras de se pegar o HIV, fora as mais conhecidas. Apesar de muito pequena, existe chance de adquirir HIV por meio de transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV, inseminação artificial,
caso o banco de sêmen não tenha testado por doadores, instrumentos utilizados em consultórios de dentista quando não esterilizado, instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos que penetram o corpo, compartilhamento de escova de dente em situações, em situações de sangramento, isso é braba, tatuagem e acupuntura com instrumentos não descartáveis ou esterilizados. As drogas, né, que são usadas são as antirretrovirais atualmente. Durante bastante tempo foi usado o AZT, lançado em 1987, que foi o único remédio disponível no controle do HIV. Agora, há 17 drogas que compõem o arsenal contra o HIV. Inibidores de protease, tá? Que é o Crixivan, tem o Norvir, tem o Invirase ou Fortovase, tá? Tem o Viracept, tem o Agnerase e tem o Caletra. Isso são os inibidores de protease. Aí tem os inibidores da transcriptase reversa nucleoide, que é o Retrovir, que é o AZT, né? Tem o Lamivudina, Combovir, tem o Abacavir, Trizivir, são vários medicamentos, tá? E tem também os inibidores de transcriptase reversas não nucleosídeos, né? Que é o Nevirapina, tá? E esse aqui eu nunca ouvi falar, Efavirenx, tá? Então, assim, quando o vírus ele está resistente a algum tipo de medicamento, por exemplo, ele está resistente ao lamivudina, está resistente a lamivudina, aí a gente troca esse medicamento, o médico troca, né? O infectologista vai trocar esse medicamento para dar outro medicamento que vai agredir mais, né, o vírus. Tem os efeitos colaterais mais comuns das drogas. Eu já me envolvi em um acidente, né, pérfuro cortante, em que eu tive que fazer 28 dias, né, uma profilaxia, 28 dias, porque eu furei meu dedo, né, estava dando vacina numa criança, teve um reboliço, eu furei meu dedo. Aí tomei 28 dias de medicamento, eu não senti efeito colateral nenhum, efeito muito bom, muito fraquinho, uma tonteira e um jogo bem fraquinho, depois não senti mais nada. Mas existem os efeitos colaterais, ó. Estende-se por efeitos colaterais também conhecidos como efeitos secundários da toxicidade farmacológica ou reações adversas, né? Qualquer reação inesperada produzida por um medicamento pode ser leve, opositórios moderados, persistentes, graves ou potencialmente mortais. Infelizmente, alguns destes efeitos não são confirmados que tenham fármaco seja aprovado, devidamente comercializado e utilizado. Os efeitos colaterais mais frequentes que apresentam cansaço, náusea, vômito, diarreia, dor muscular, dor de cabeça e irritação de pele. Outros efeitos colaterais variam de acordo com o tipo de remédio que está sendo usado. Pacientes com AIDS em estágio avançado tendem a apresentar reações adversas com mais frequência. E aqui, né, a gente para de falar de AIDS e aqui vem falando um pouquinho sobre sífilis. É também conhecida como uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada pelo... Agora eu esqueci qual o nome do agente etiológico da sífilis. Vou trazer para vocês, tá? Treponema, treponema, se eu não me engano, treponema pálido, tá? Cuja transmissão se faz na maioria das vezes pelo contato sexual, tá? É uma patologia sistêmica desde o início e caso não seja tratada, ela pode evoluir cronicamente com períodos de atividade de latência, podendo acometer praticamente todos os órgãos. Tá? Então, assim, o sífilis ele tem os sífilis primários, sífilis secundários e os sífilis terciários. No sífilis secundário, a gente já consegue observar algumas manchas na palma da mão do paciente, uma mancha nas costas do paciente. O nível terciário é o sífilis que já vai acometendo até mesmo a visão do paciente, vai acometer também o sistema nervoso do paciente, tá bom? E o sífilis primário, a característica dele são feridas, né? Feridas na glande do pênis, ou na região genital da mulher. Então vamos lá ver o que traz pra gente aqui. Transmissão. O contágio se faz quase sempre no ato sexual, coito e beijos. Raramente o contágio pode ser inocente. Exemplo,
dedo do dentista, transfusão de sangue ou uso de utensílios. Em geral, penetra na mucosa na área genital ao mesmo tempo que invade desde as primeiras horas. As vias linfáticas, sanguíneas, deixa eu ver se tem uma coisa importante. Aqui vem falando sobre a sífilis primária, tá? Sífilis recente, aquela que apresenta menos de 1 ano de duração, abrangendo sífilis primária e secundária. Sífilis tardia, aquela que apresenta mais de 1 ano de duração, abrangendo sífilis terciária. Entre estas fases podem ocorrer períodos de silêncio com clínica positivo, forma sífilis latente, dependendo da evolução, será classificada como sífilis. Aqui vem algumas características sobre a sífilis primária. Surge em média 2 meses após o cancro. Cancro seria a ferida, a erupção, tá? Com erupção cutânea generalizada, simétrica, com aspecto variável de acordo com certa cronologia. Assim, inicialmente as lesões são maculosas, tá bom? Após semanas aparecem as sífilis lides, né, papulosas ou papulo-escamosas. O acometimento da região palmoplantar, que é a palma da mão, tá, é de grande valor para diagnóstico. A ausência de prurido, a ausência de coceira, tá, é característica frequente e importante no diagnóstico diferencial, embora ocasionalmente alguns pacientes relatem a sua presença. Isso na sífilis secundária, tá bom? Na sífilis primária vai ser o surgimento do cancro duro, tá bom? De 20 a 30 dias após o contágio. É em geral indolor e único, tá bom? Ele é erosado ou ulcerado, ele tem uma erosão ou tem uma úlcera com bordas duras em rampa e no fundo é limpo, avermelhado com discreta serosidade. Na mulher ocorre mais frequente no colo uterino, tá bom? E na vulva, que é nos pequenos e nos grandes lábios. No homem, no sulco balo no prepucial, que é na cabeça do pênis, né? E em volta da cabeça do pênis, a gente chama de coroa. Localizações extragenitais também são observadas independente do local da inoculação do agente, lábios, ânus, dedo, língua e amígdalas. Agora a gente desce aqui para a sífilis tardia. As manifestações tegumentares são usualmente únicas ou pouco numerosas, assimétricas e regionais e localizadas e destrutivas, tá? Deixando cicatrizes atróficas e não retratáveis. Tais lesões não são contagiosas, não evoluem espontaneamente, mas apresentam uma ótima resposta ao tratamento específico. O que eu quero trazer para vocês sobre o sífilis? Agora vamos falar assim, vamos falar sobre o que é importante para vocês, técnicos de enfermagem, e para mim, como professor, estar passando para vocês sobre o sífilis, né? Eu vou ficar lendo aqui para ver se tem algo importante sobre o sífilis para falar para vocês, e eu vou falar logo como que é a realidade do sífilis, né? E como que a gente tem que agir perante uma situação desse tipo. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, existe um grande aumento de pacientes infectados por sífilis, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente chega com algum tipo de ferida no pênis, o primeiro paciente ele vai passar por uma consulta médica, né? Seja numa unidade básica, ou o paciente pode chegar no posto de saúde e querer fazer o teste rápido. E a gente vai orientar esse paciente. Você quer fazer o teste rápido, você vai conversar. Você tem parceiro fixo, você tem parceira fixa, você costuma usar camisinha, você se previne, você teve alguma exposição, transou sem camisinha, falar a língua deles para eles entenderem. Transou sem camisinha? Sim, transou tem quanto tempo que você transou sem camisinha? Tem 3 dias. Olha, aí tu vai explicar, olha, você vai fazer o teste para todas as doenças, tá bom? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, tá? Você vai fazer o teste aqui,
Mesmo esse teste dando negativo, você vai voltar aqui depois, sei lá, por exemplo, depois de 30 dias, você volta aqui e faz outro teste. Aí, dando negativo de novo, você volta aqui depois de mais 30 dias e faz outro teste. Dando negativo de novo, você volta aqui depois de 30 dias e faz outro teste, porque vai dar aproximadamente uns 3 meses. Porque assim, a gente tem que orientar o paciente que não é assim de uma hora para outra que a doença vai aparecer, entendeu? E aí o paciente chegou lá, o teste deu positivo. O que a gente faz? Para a gente saber se realmente a pessoa está com sífilis ou se a pessoa não já teve sífilis, que seja uma cicatriz sorológica no sangue dessa pessoa, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para esse paciente ir num laboratório e fazer um teste específico, né? Pedir o VDRL desse paciente. O que serve o VDRL? O VDRL serve para ver a titulagem, no sífilis, no caso é bactéria, tá? A titulagem dessa bactéria no organismo da pessoa. Se o VDRL dele deu 1 para 2, é porque a pessoa já teve sífilis e já tratou esse sífilis, tá bom? Agora, quando o VDRL dá 1 para 6, 1 para 8, 1 para 32, 1 para 120 e pouco, é porque a pessoa foi acometida e está no primeiro estágio ou no segundo estágio da doença. Professor, e aí faz o que? A pessoa foi acometida e está no primeiro e no segundo estágio. A gente vai entrar com um protocolo, tá bom? Que é a administração de penicilina, tá? Penicilina benzatina. O que é isso? Bezetacil. Vai entrar com esse protocolo de 7.200.000 UI de bezetacil, tá? Então o que o paciente vai fazer? Ele vai comparecer no posto de saúde 3 vezes, tá bom? E dentro dessas 3 vezes ele vai tomar uma certa dose, tá bom? Vai tomar duas injeções, uma em cada glúteo, tá bom? Com a bezetacil. Na outra semana volta lá para tomar mais 2. Na outra semana volta lá para tomar mais 2. Caso a paciente seja gestante, a gente faz a injeção na hora, nem pede mais nenhum tipo de outro exame, não. Faz a injeção na hora, depois pede para ela trazer o parceiro dela, faz a injeção na hora também, faz o tratamento tudo bonitinho, tá bom? Existem alguns casos de pacientes que eles tinham, por exemplo, a H. pylori, né, que é uma bactéria que fica ali na região gástrica, que o paciente fez um tratamento com antibiótico e muitas vezes acabou tratando o sífilis junto. Então isso acontece também, tá? Mas a gente precisa saber que tipo de estágio, tá? Como que essa sífilis é uma sífilis antiga, é uma sífilis, não, entendeu? Tem que saber direitinho. Aqui vem falando sobre a herpes genital, tá bom, gente? Para quem não sabe, a herpes é um vírus. Existem vários vírus da herpes, tá? Então vamos ver o que a apostila traz pra gente. Essa doença é causada por um vírus, o herpes simples vírus 2, que acomete principalmente os órgãos genitais. O vírus em geral fica habitado nos glândulos da região pélvica em estado latente e por qualquer razão ele começa a provocar sintomas da doença. Por isso, o herpes é uma doença que vai e vem com os ataques de recorrência e épocas de melhora. Se a mulher tem herpes genital, ela pode passar pelo feto durante o parto, tá? Causando uma meningite fatal na criança. Para evitar esse problema, é melhor que a mãe tenha a criança via cesariana, assim a criança não entra em contato com lesões da herpes. As pessoas adquirem a doença através do ato sexual, sendo que os sintomas começam a surgir de 3 a 7 dias após a exposição. No início, a pessoa sente uma coceira no local e aparece uma área avermelhada. Depois começam a surgir pequenas bolhas bastante dolorosas, umas junto das outras. Tá? Essas bolhas podem durar de 2 a 3 semanas. Além disso, a pessoa pode apresentar intensa dor ao urinar ou mesmo eliminar corrimento vaginal, dores musculares generalizadas, febre e gangues linguais dolorosos. Algumas situações favorecem o aparecimento do herpes, como situações de estresse, diminuição da defesa imunológica, pessoas que têm AIDS ou mesmo pacientes que sofreram transplante. A melhor maneira de se confirmar o diagnóstico é através de uma cultura do vírus colhida nas feridas, tá bom?
Também pode ser feito o exame microscópico das lesões para identificar alterações celulares provocadas pelo vírus. O tratamento é feito com drogas antivirais, como a ciclovir, tá? Que pode ser usado topicamente ou via oral. Topicamente seria aquela pomada, né? Aquela pomada para herpes que as pessoas passam na boca e tudo mais, tá bom? E agora a gente vem falando aqui sobre o HPV, papilomas vírus humano, tá? Eita, papilomas vírus humano. O HPV é o vírus de maior prevalência no aparelho genital, acarretando desde a infecção inaparente até lesões grosseiras, benignas ou malignas. A lesão mais evidente é o condiloma acuminado, que acomete a vulva e a pelo do períneo. Quê? E no períneo é menos frequente. No colo uterino e no períneo. Então, assim, gente, o HPV, ele vai aparecer umas úlceras, tá bom? Umas verrugas, vamos dizer assim, e pode aparecer na vulva da mulher, pode aparecer na glande do pênis do homem, tá? Qual que é o problema do HPV? O HPV ele tem que ser combatido, tá bom? O exame usado para diagnosticar HPV é o Papa Nicolau, que são usados em mulheres. Nos homens mesmo é o exame clínico. Qual que é o problema do HPV Qual que é o problema do HPV, o problema em si? O problema com o HPV é quando ele acomete o colo uterino, ele causa essas úlceras vão virando feridas, essas feridas vão virando câncer. Então, cerca de 90% dos cânceres do colo uterino são causados pelo HPV. Então, o HPV ele é muito prejudicial à mulher, enquanto ao homem ele não prejudica tanto, tá bom? Perdão, gente. E existem vários subtipos desse vírus. Existem o 6, o 11, o 42, o 43, o 44. Estão associados a lesões de baixo grau, neoplasia, tá bom? Intraepitelial, cervical ou displasia leve e alterações morfológicas das células sugestivas da infecção pelo HPV. Os subtipos 16, 18, 31, 33 e 35 têm sido encontrados, tá? Principalmente em lesões de alto grau. Aqui, vamos para o que importa. Ó. A infecção pelo HPV pode ter diferentes evoluções, tá? Cura espontânea com desaparecimento do vírus, persistência do vírus associada à citologia normal, alterações celulares e transitórias que desaparecem espontaneamente, alterações celulares que, apesar de persistentes, não podem progredir, e alterações celulares que evoluem para carcinoma. Acabando já, gente. A gente vai falar sobre a gonorreia agora. Aqui, isso aqui é importante, ó. Apesar de não ser conhecida a frequência de que cada um ocorre, parece que a cura espontânea é a evolução mais frequente e que o câncer invasivo é o menos frequente para infecções de qualquer tipo de HPV. A persistência viral é mais comum entre infecções pelos subtipos de alto risco para neoplasias. Quais são os tipos de HPV que eles têm mais risco para trazer câncer? Neoplasias 16, 18, 31, 33 e 35. Tá bom? E em mulheres mais velhas. Qual que é o tratamento? O condiloma acuminado pode ser destruído por cauterização, tá? Laser, substâncias químicas, tá bom? Ou ressecado cirurgicamente. Gonorreia. Essa doença é causada por uma bactéria, tá? Sendo uma das doenças mais transmitidas pelo sexo, mais frequente, tá? Na mulher, a bactéria pode ser causada uma cervicite, tá? Que é uma inflamação no colo do útero da mulher, uretrite, que é uma inflamação na uretra, inflamação pélvica e faringite aguda. No homem,
pode causar uma uretrite, prostatite, que é uma inflamação na próstata, e epididimite, que é uma inflamação no epidídimo. Tá? Se a doença não for tratada, pode haver comprometimento das juntas, provocando uma artrite gonocócica, tanto na mulher quanto no homem. Se a mulher tem gonorreia e não se trata ao dar à luz, o gonococo pode acometer os olhos da criança, dando uma conjuntivite gonocócica. Tá? Pode haver também gonorreia anal, tanto em mulheres como em homossexuais. Tá? Em geral, a gonorreia atinge mais homens de faixa etária entre de 15 a 29 anos. Um simples contato sexual já é o suficiente para transmitir a doença. Quando o mais jovem for a pessoa, ou se tiver muitos parceiros, se a pessoa não usar proteção durante a relação, mais chance ela tem de se contaminar. Quanto mais jovem, quanto mais parceiro e quanto menos proteção. Tá bom? Os sintomas aparecem de 3 a 5 dias após o contato. Nas mulheres, a época mais vulnerável pode se adquirir a doença é no período logo após o término da menstruação. Começa a aparecer um corrimento purulento pela vagina devido à inflamação do colo do útero. Pode dar dor na região pélvica, falta de apetite e até mesmo febre, característicos da inflamação da pelve. Muitas vezes as mulheres não apresentam sintomas, facilitando a propagação da doença. No homem, normalmente não há dor ao urinar, tá? Bem como saída de um líquido purulento, o que indica uma inflamação na uretra. Nos casos de gonorreia anal, nem sempre aparecem os sintomas, mas quando eles aparecem, mas quando presentes, eles causam um corrimento purulento e sanguinolento através do ânus. Para se fazer um diagnóstico de certeza, deve-se colher esse líquido purulento e examinar ao microscópio. Para se encontrar a bactéria, também pode ser feita uma cultura da secreção, para deixar crescer a bactéria e depois analisar com o microscópio. Existe um exame sorológico para identificar os antígenos dos gonocócicos. Tá? O tratamento é feito com antibióticos, né, porque é uma bactéria, e em geral são 7 dias. É importante que trate os parceiros. Não adianta a pessoa se tratar e o parceiro dela continuar com gonorreia, né, que vai passar para ela. Agora vem falando sobre o cancro mole. Cancro mole é um outro tipo de doença transmitida pelo sexo, tá bom? Que provoca feridas nos órgãos genitais, também chamados de cancro venérea simples ou cancroide. É causada por uma bactéria chamada Haemophilus ducresi, tá? Em geral, acomete pacientes jovens, tá bom? Distribuídos por todo o mundo. Os sintomas desaparecem de 3 a 5 dias após o contato sexual. As feridas são múltiplas, são várias feridas, tá? Como úlceras bem superficiais, como se fosse um aspecto de sujo, de uma borda irregular. As lesões são moles e dolorosas, o acompanhamento de uma inflamação dos glândulos da virilha e muitas vezes supurados, tá? A melhor forma de detectar a doença é colhendo secreção que fica na ferida e examiná-la com microscópio para reconhecer a bactéria. O tratamento é feito com antibióticos, em geral, de 10 dias. Agora a infecção por clamídia, gente. Para quem não sabe, clamídia é uma bactéria que quando ela acomete a região genital da mulher, quando a mulher está com clamídia, a mulher fica com um corrimento, tá? Esverdeado, amarelado, um odor fétido, tá bom? Na região da vagina, essa secreção é uma secreção que tem um odor, vamos dizer assim, de peixe, tá? É bem fédido, tá bom? Para fazer esse diagnóstico, normalmente as mulheres são submetidas a uma cultura, tá bom? O ginecologista ele faz um preventivo, colhe lá só pelo cheiro ele consegue até saber que tipo de doença é, pelo cheiro e pelos sinais e sintomas. Mas tem outras doenças que podem ser confundidas com a clamídia, tá bom? Que é a Gardnerella, que é causada por outra bactéria. Então eles fazem a cultura, eles levam lá, né, para o microscópio, botam lá um monte de coisa lá para poder ver, né, que tipo de bactéria
tá invadindo ali, tá acometendo essa mulher. Esse germe provoca uma inflamação na uretra, tanto no homem como na mulher, e pode causar cervicite, tá? E inflamação pélvica aguda, devido à inflamação que provoca, a pessoa passa a eliminar pus pela uretra, tá bom? No homem, a saída de pus é mais evidente do que na mulher, o que chama a atenção para o diagnóstico, e que, apesar do pus e da dor ao urinar, a cultura de urinar se revela negativa, né? Começa a doer a urinar o homem, né? Na mulher, o germe atinge as partes mais internas dos órgãos femininos, provoca uma inflamação pélvica, tá bom? Aguda, semelhante àquela da gonorreia. Porém, os sintomas de dor pélvica e febre são bem a menos e a pessoa tende a ficar com a doença por mais tempo, por não ser reconhecida. Mulheres que usam DIU têm a maior propensão a desenvolver essas doenças. O diagnóstico é feito por imunofluorescência direta do material colhido nas secreções. O tratamento é feito com antibiótico durante de 7 a 10 dias. Então, gente, é isso aí. Eu vou botar a aula lá na plataforma para vocês, tá bom? A gente fez uma horinha de aula aí. É muita informação, é bastante coisa, né? Por mais que a gente já saiba, assim, bastante coisa sobre essas doenças. É legal a gente estar sempre evidenciando, tirando dúvidas, perguntando, tá? Eu vou finalizar a aula aqui. Eu vou botar essa aula na plataforma. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, mandar lá no grupo. A gente tira a dúvida, bom? Uma boa semana para vocês e um beijo no coração de vocês.